Olá, caros alunos. Nós estamos vendo no último vídeo a filosofia de Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona. Hoje nós vamos dar sequência à filosofia de Agostinho, tratando sobre o tema da memória e o tema do tempo. A filosofia de Santo Agostinho, como nós falávamos no último vídeo, ela vai ter uma inspiração platônica e por isso ela vai ter uma grande semelhança com ele. Para Santo Agostinho, Deus é a suprema verdade. E por ser onisciente, o que é onisciente? Aquele que conhece todas as coisas, é a única origem possível do saber. A alma, também denominada de homem interior na filosofia de Agostinho, está mais próxima da substância divina que qualquer outra parte do indivíduo, conforme ensina sua doutrina sobre a criação. Por isso, é nela e por meio dela que todo conhecimento deve ser buscado. Então, parece um pouco Platão, né? Quando ele fala do mundo das ideias, né? Ou seja, o mundo inteligível. Assim, nenhum conhecimento verdadeiro pode ser introduzido na mente de um indivíduo vindo de fora, por meio do ensino, da reflexão, da observação do mundo. O saber sobre as formas dos seres e objetos, sobre a matéria em geral, os conceitos geométricos e matemáticos, as virtudes, as emoções, se encontram na alma, porque ela se origina da substância divina. Lembra um pouquinho o mito da reminiscência de Platão, né? Os conhecimentos de que temos consciência são os que já encontramos em nossa alma, como que ativados em nossa memória. Aquilo que ignoramos também está na alma e simplesmente precisa ser desperto pela memória, por meio da pesquisa em nosso mundo interior. Santo Agostinho ele vai afirmar ainda que as maiores verdades são atingidas quando a alma é conduzida por Jesus Cristo, o mestre interior que faz o homem enxergar claramente aquilo que ele já sabia, sem ter consciência de que sabia, e o que leva à redenção divina. Sobre as potencialidades do conhecimento, o conhecimento mais importante no pensamento de Santo Agostinho é o da reminiscência. Sobre ele vai falar o seguinte: quando a própria memória perde alguma lembrança, como sucede quando nos esquecemos e procuramos lembrar-nos, onde é que afinal a procuramos, se não na mesma memória? E se esta casualmente nos apresenta uma coisa por outra, repelimo-na até nos ocorrer o que buscamos. Apenas nos ocorre exclamar: é isso! Ora, não soltaríamos tal exclamação se não conhecêssemos esse objeto, nem o reconheceríamos se dele não nos lembrássemos. É certo, portanto, que o tínhamos esquecido. Poder-se-ia também dizer que esse objeto não fugira totalmente, mas que nós, por meio da parte que nos ficou impressa, procurávamos a outra? Com efeito, a memória sentia que já não podia resolver em conjunto o que conjuntamente costumava, e, truncada no seu hábito a cochear, exigia a entrega da parte que lhe faltava. O mesmo sucede quando uma pessoa conhecida se nos depara à vista ou ao pensamento e, esquecidos do seu nome, o procuramos. Ao ocorrer-nos outro nome, não o ligamos a essa pessoa, porque nunca nos acostumamos a associá-los no nosso pensamento. Por isso, afastamos esse nome até se nos apresentar aquele que simultânea e perfeitamente concorde com o conhecimento habitual. É aquela ideia, né, gente? Se eu estou buscando uma coisa e eu não sei o que é, como é que eu vou saber que eu encontrei quando eu encontrar? É como se fosse assim, né? A verdade, ela já estaria no próprio ser humano que a busca, né? Então, vamos lá. E com relação ao tempo? O tempo foi um outro campo de reflexão de Santo Agostinho. A esse respeito, ele afirmava em primeiro lugar que a nossa percepção do tempo nos permite dividi-lo em três partes: passado, presente, futuro. Com base em nossa experiência, nós sabemos que esses três tempos são bastante distintos entre si. O passado corresponde ao tempo que se afasta de nós, de nossa consciência, de nossa percepção. É tudo o que não é mais palpável, simplesmente o que já se foi. Chamamos de presente o tempo em que nossas experiências acontecem, no momento em que ocorrem. É o agora, é tudo o que podemos captar por meio de nossos sentidos e de nossa consciência. O futuro
corresponde ao conjunto de todos os eventos que se concretizam à medida que o tempo passa. Em outras palavras, o futuro é como o lugar onde estão prontos todos os fatos que presenciaremos e viveremos quando transcorrer determinado período de tempo, por menor ou por mais extenso que seja. Podemos dizer também que o passado não existe mais porque ele se refere a experiências, coisas e pessoas que não podem mais ser captadas por nossos sentidos e por nossa consciência. O presente é o mundo tal como o temos diante de nós. Tudo o que podemos perceber, sentir, reconhecer por meio do tato, da visão, da audição, do olfato e da gustação. O futuro, de forma semelhante ao passado, também compreende um universo que não existe ainda. É tudo que virá a ser e que virá a acontecer. O tempo flui incessantemente, vindo do futuro em direção ao passado, atravessando o presente. Ele só pode ser percebido à medida que transcorre. Isto é, só temos consciência do tempo enquanto presenciamos as mudanças que se realizam no mundo e em nós mesmos, enquanto testemunhamos o acontecimento de certos eventos e percebemos que tudo o que se apresenta a nosso sentido se transforma, passa e deixa de ser o que é. Por outro lado, se levarmos esse raciocínio às últimas consequências, o presente não pode jamais ser determinado, já que a totalidade de coisas que percebemos está em constante transformação no fluxo do tempo. O tempo presente, portanto, só pode ser um instante infinitamente breve sem nenhuma duração significativa, né? Porque o salto do futuro para o passado é muito rápido, né? Então você não sabe o que é o agora. Esse agora já passou. Tendo chegado a esse ponto, porém, Santo Agostinho não ficou satisfeito com a descrição que conseguiria produzir. Faltava responder qual é a essência do tempo, o que ele é. A solução de Santo Agostinho para o problema do tempo se encontra em sua doutrina sobre a alma. Segundo ele, a alma é a sede das capacidades humanas de compreensão, percepção, sentimento, raciocínio, em suma, de todas as potencialidades do espírito. Da mesma forma, ele afirmou que a sede do tempo está na alma. Para entender a solução proposta por ele, é preciso ter em mente a ideia de que o tempo faz parte da criação. Então, o tempo é uma criatura de Deus, né? Fora da criação existe somente a eternidade de Deus, que consiste na imutabilidade, na ausência de tempo. A eternidade, assim, não é tempo infinitamente prolongado, mas uma existência sem nenhum limite, ao contrário da existência humana, que é uma distensão cujas fronteiras são o nascimento e a morte. A eternidade só é possível ao ser humano, segundo Santo Agostinho, por meio da ressurreição que depende inteiramente da vontade divina. Ele vai dizer assim: é impróprio afirmar que os tempos são três, pretérito, presente e futuro. Mas talvez fosse próprio dizer que os tempos são três, presente das coisas passadas, presente das presentes, presente das futuras. Existem, pois, esses três tempos na minha mente que não vejo em outra parte. Lembrança presente das coisas passadas, visão presente das coisas presentes e esperança presente das coisas futuras. Os tempos, como afirma Santo Agostinho, eles existem na mente, o que em sua doutrina equivale a dizer na alma. O passado não existe mais. Sua existência só é possível na alma do ser humano, por meio da memória. É essa potencialidade humana que permite que as coisas passadas venham novamente à nossa presença. Apenas a recordação, portanto, é que torna possível falarmos em tempo passado. O presente, por sua vez, é o conjunto de nossas sensações e pensamentos no momento, aquilo que percebemos diante de nós e o que estamos cogitando. É a percepção e a consciência. Finalmente, o futuro é a espera, nossas previsões. Por exemplo, prevemos que o sol surgirá no horizonte se testemunhamos a aurora. Nossas esperanças, nosso conhecimento sobre as consequências previsíveis de determinados atos. Por exemplo, um artista, ao produzir uma escultura, sabe que obterá ao final do processo uma obra de arte pronta, a não ser que algum imprevisto aconteça. Nesse sentido, então, a gente vê uma abordagem filosófica de Santo Agostinho que culmina numa abordagem teológica, ou seja, o tempo ele está cravado na alma, ou seja, na mente, na alma, e é só ali que ele existe, porque na verdade o tempo não tem existência. O passado não existe mais,
o futuro ainda não existe e o presente não pode ser determinado.